Fala pessoal, boa noite. Vamos lá para a nossa revisão de reposição de previdenciário. Poxa, mó vacilo. Cara, eu assinei o ponto, subi na sala, entrei na sala, eu não acostumei ainda com esse salamento novo. Entrei na sala que eu deveria dar aula no segundo horário. E falei, cara, eles não tinham segundo horário, então acabaram que me passaram o migué. É aqui que é previdenciário, né? É sim. E eu comecei a dar aula e ninguém falou nada. E falou, né, pô, se tivesse com a matéria errada, enfim, superado. Vai ficar até melhor, porque você vai ficar gravado aqui, vocês conseguem assistir sempre que precisar, tá? Eu vou subir, como vai ser? Eu vou subir a aula no YouTube e daí vocês vão ter acesso lá. Tá? A aula vai ficar à disposição para vocês lá para sempre, tá? Então vamos lá. Nós vamos dar sequência na nossa aula de previdenciário. Deixa eu voltar aqui. Nós estávamos terminando a parte histórica. Eu vou fechar todo o circuito hoje, tá? Eu compartilhei a minha tela aqui com vocês e agora eu vou compartilhar o slide da aula. Deixa eu ver que está tudo certinho, tá gravando. Beleza? Foi. Vamos lá. Nós havíamos parado na parte histórica lá de outros países, tá? E agora nós vamos entrar aqui no Brasil. As leis que foram criando o sistema previdenciário que nós temos hoje. Um bem famoso, primeiro ali, que foi o marco inaugural, foi a Lei Eloy Chaves, lá em 23, tá? Que criou lá as centrais lá previdenciárias, foi um marco inaugural. Depois foram os institutos previdenciários, a gente vai ver, ele vai estar detalhado para frente ali, tá? E por aí vai. Eu vou tratar cada uma deles aqui. Antes de 23, como era? A proteção, pessoal, ela era fragmentada. Quem que tinha proteção? Basicamente, servidores públicos e categorias específicas. Por exemplo, os ferroviários, os funcionários dos Correios, o pessoal do Banco do Brasil, alguns servidores de Estado tinham Montep, que nada mais era do que um fundo que eles contribuíam ali e teriam uma pensão mediante que uma contribuição. Era necessário ter uma contribuição. Esse Montep, pessoal, que era como se fosse um fundo, tá? Lá, 1835. Iniciativas do Império e início da República. Foram criadas algumas coisas, socorro mútuo, né, alguma caixa de empregados públicos, né, para criar uma proteção social inicial já naquela época. Não havia um sistema nacional para toda a população e também não existia uma compulsoriedade geral como é hoje. Hoje você é obrigado a contribuir para o INSS. Se porventura você é funcionário CLT, você tem que recolher o INSS. Só fico voltando aqui para ver se a gravação tá ok. Se você é CLT, tem que contribuir para o INSS. Se você é funcionário público, tem que contribuir para o INSS. Se você for autônomo, eu sou autônomo, professor. Eu atuo na pessoa física. Eu não tenho empresa e não sou funcionário CLT. Eu não tenho que contribuir. Engano. Quando você presta serviço como autônomo, é esperado que seja feito um recolhimento de 11% de retenção do autônomo. Se não for feito e a Receita vier a descobrir isso daí, a pessoa que te pagou é responsável tributário. Ela vai ter que recolher o 11% sobre o valor que pagou para ti. O valor que você prestou serviço como autônomo, tá? Deveria vir descontado 11%, tá? Predomínio da lógica privada. Antes de nós estabelecermos uma previdência pública como é hoje, era lógica privada. Grupos, empresas tinham e construíam os seus fundos particulares ali. Como exemplo, ferroviários, correios, que tem até hoje esses grandes fundos, tá? O ferroviários não tem mais tanto, tá? Mas o Correios tem, Banco do Brasil tem, Petrobras tem. Eles têm um fundo próprio de previdência lá. Lei Eloy Chaves foi um marco inicial de uma previdência. Ele fez uma caixa de aposentadorias e pensões, naquela época para empregados das empresas ferroviárias. Custeio tripartite. Quem que participava? Empregados tinham desconto. O que que era a diferença dessa daqui? Tá. No passado já tinha alguns grupos privados, né? Que nem aqui, Banco do Brasil, Correios, todos mais, até mesmo os ferroviários, né? Dependendo da rede tinha. Tá? Aqui virou, de certa forma, público. Tá? Isso que a Lei Chaves faz. Começou com a Caixa de Pensões das empresas ferroviárias. Empregados, as empresas e o Estado contribuíam para o fundo.
O que que ele trazia de benefício para as pessoas que passavam, que trabalhavam nessas funções? Aposentadoria, pensão por morte e assistência médica. Tá? Então, se você era funcionário dessa empresa, você tinha uma proteção. Antes dos anos 60, pessoal, era comum você ouvir, né, histórias do pessoal do passado. Vocês talvez nem tanto, porque vocês não conviveram com a pessoal da geração lá do pessoal que nasceu lá em 1920, sabe? Mas o pessoal mais velho ali que conviveu, uma das projetos de vida era passar num desses concursos ali, porque você tinha uma proteção não só, nem era estável, tá? Porque não tinha estabilidade, mas você tinha uma proteção, inclusive depois que saísse, tá, da aposentadoria. Então era um dos projetos do pessoal. A gestão era privada por empresa e posteriormente ele foi ampliado para outros setores. Essas caixas de aposentadoria e pensão. Então era como se fosse um fundo setorial, é como se nós temos hoje os fundos de previdência, tá? Só que hoje eles são administrados pelos bancos. Naquela época, né, era uma coisa muito mais específica daquela empresa naquela região. Caixa de pensões, depois aqui só ampliando, elas foram organizadas por empresas, especialmente no setor ferroviário e portuário e serviços públicos. Natural começar nesses setores. Professor, mas por que que não tinha na indústria mobilística? Não existia. Mas por que que não existia na indústria de tecidos? Não existia. Não existia nada. A maior parte do pessoal era produtor rural. A maior parte da população era dispersa no território. Os setores que eram mais organizados era ferroviário, portuário, serviços públicos, e o restante, que nem diz até, tinha uma pesquisa que eu vi de 1950, a maior parte da atividade industrial do Brasil em 1950, a cada 3 CNPJs indústria que tinha, 2 eram de alambique de bebida alcoólica, tá? E demais, esses alambiques, eles eram de produção artesanal própria da família. Tá? Então não existia um setor industrial como já era a indústria ferroviária, a indústria portuária e serviços públicos. Então é natural que as caixas de aposentadoria e pensão fossem nesses setores. Tá? Gestão ser descentralizada e privada com forte pulverização. Fragilidade atuarial. Atuarial, ciências atuariais é a ciência que nós estudamos o equilíbrio da previdência, né? Opa, vai ter que reduzir um pouco o valor da previdência, porque senão vai faltar dinheiro para as pessoas na frente. Isso daí, senão, é uma estrutura atuarial, tá? Existiu uma fragilidade nessa estrutura. Essas pequenas caixas ali era comum. Poxa, eu contribuí a vida inteira para essas caixas de aposentadoria e pensão e acaba que não sobrou nada, não sobrou nada. A pulverização motivou a posterior centralização. Pessoal, começou a dividir tanto, dividir tanto, dividir tanto. Existia caixas previdenciárias, por exemplo, dos ferroviários, tinha em Ponta Grossa, tinha em Curitiba, tinha em Paranaguá. Pessoal, o cara de Paranaguá está fazendo uma gestão muito melhor que o de Curitiba e Ponta Grossa. Por que que a gente não une e fica só sobre a gestão de lá? Acabou sendo natural as caixas de aposentadoria e pensões virarem institutos de aposentadoria e pensão. A partir da década de 30, esses institutos são, de certa forma, a fusão dessas caixas de assistência, tá? Começaram a virar maiores. Começaram também organizados por categorias profissionais, bancários, comerciários, industriais, marítimos. Já começou a desenvolver a nossa cadeia industrial no Brasil, né? Uma natureza autárquica, gestão estatal, o Estado forçava essa centralização. Pegou todos aqueles fundos de pensão, né, que é aquelas caixas, e foram transformando em instituto. Os institutos eram organizados por categoria profissional. Não é que nem hoje que nós temos também o instituto, Instituto do INSS lá, né, que é o INSS. Mas hoje ele é um nacional para todo tipo de atividade. Naquela época eles começaram a construir por setores. A cobertura passou a ser ampla, né? Padronização para todos, né, o pessoal que era as caixas ferroviárias. O instituto começou, uma hora chegou o Instituto Nacional, a pessoa que era ferroviária em São Paulo tinha as mesmas condições da pessoa que era em Paranaguá. Então a gente foi criando uma certa centralização, tá? A gente estava, num sentido, caminhando para o que é hoje, nós temos um único. Contudo, ainda persistiam desigualdades entre as categorias. Poxa, eu preciso passar no concurso dos ferroviários. Por quê? Porque ele está melhor do que o dos comerciantes. Então, né, eu estou aqui, mas eu preciso passar para lá porque, além de ter um salário maior, eu vou ter uma proteção social maior quando eu for mais velho, tá?
Lei Orgânica da Previdência, 1960. Primeiro grande diploma unificador entre as regras dos institutos. Pessoal, os institutos, cada um tem a sua regra própria, tá? Passamos a ter uma regra nacional, que qual era a ideia? Que os institutos entrassem nesse diploma, tá? Pessoal, você sabe quando você deixa muito pulverizado e com uma gestão muito pessoal ali, acaba que não necessariamente a gestão do instituto é tão favorável. A gente vê isso daí um exemplo bem grande que nós temos com relação aos sindicatos que nós temos. No Brasil, nós temos um sistema sindical bastante pulverizado. O que é pulverizado? Quer dizer que tem um monte de sindicato. É sindicato por cidade. Por cidade. Tá. E o que isso daí acontece, professor? Hoje é assim. Quantos sindicatos? A Alemanha é um lugar que tem muito sindicato. Quantos sindicatos tem na Alemanha? 300. Estados Unidos não tem tanto sindicato, mas tem bastante. Quantos? 200. A Alemanha tem 300, Estados Unidos tem 200. Quantos sindicatos tem no Brasil? 16 mil. 16 mil. É muito. A ideia dos sindicatos hoje é parecido com as caixas de assistência e previdência que tinha no passado. É pulverizado. Existe sindicato que defende trabalhadores e sindicato que não. Era a mesma coisa. Existe previdência que é boa naquela época, naquela época. E existe esses caixas de previdência que eram ruins, que estavam falidas. Ou que existiam só porque o presidente da Caixa de Assistência Previdenciária tivesse uma renda, que ele era o gestor da Caixa. Pessoal, não que eu estou dizendo que tem sindicato aqui que existe só para beneficiar o presidente do sindicato, mas a gente sabe o que acontece, tá? Então, o que que é a ideia? O que nós estamos tentando fazer com os sindicatos hoje, que é centralizar eles, tá? De uma forma que fiquem grandes sindicatos nacionais, que de fato tenham representatividade. Era isso que, essa foi a evolução que aconteceu nas caixas, tá? O que acontece? Eles eram absolutamente pulverizados, foram consolidando, viraram institutos e, com a Lei Orgânica da Previdência, nós criamos um diploma, uma lei unificadora. Uniformizou benefícios e condições, reduzindo disparidades, ampliou o rol das prestações previdenciárias, preparou o terreno para a construção de uma unificação administrativa, o nascimento do nosso INSS, marco da padronização, embora ainda sem fundir necessariamente os institutos. Os institutos continuavam independentes, só que eles eram obrigados a seguir a Lei Orgânica da Previdência Social, tá? Que era um diploma unificador das normas. Fundo Rural, uma norma de 63. Pessoal, o Fundo Rural, assim, ó, quem era produtor rural não tinha benefício. Por quê? Os sistemas, eles exigiam que você fizesse uma contribuição. Ele não tinha essa ideia que tem hoje de uma proteção social, que eu já vou falar nos princípios que vai começar já na sequência, tá? O trabalhador rural não contribuía, professor, mas se ele quiser contribuir. Cara, se ele quiser contribuir, nem tem como ele contribuir, porque nem tem sede do INSS aqui, entendeu? E daí como que ele contribuía? Foi criado o Fundo Rural, tá? Um fundo para produtor rural. A aposentadoria que eles tinham era diferente da pessoa urbana, era diferente do trabalhador urbano. Eles tinham um valor que era menor, tá? E como que funcionava? Até hoje é assim. O produtor rural trabalha ali na pessoa física com a sua família, tá? Plantei ali, eu plantei, eu nem plantei nada, eu criei galinha e ovo. Eu tô com tantas caixas de ovo toda semana, toda semana. E qual que é a minha tarefa? A minha tarefa é todo sábado de manhã ir até a cidade mais próxima aqui e eu vendo ele numa dessas granjas que o pessoal distribui depois para os grandes mercados, tá? Eu levo lá e ele compra de mim. Na hora que essa pessoa da granja maior vai comprar a minha produção rural que eu faço na minha família, que eu levei lá até a granja, né? O que que ele vai fazer? Na hora que ele me pagar, ele tem que descontar uma contribuição. O nome dessa contribuição? Contribuição para o Fundo Rural. Ele vai recolher no meu CPF essa contribuição. Para que que serve isso? Para que eu, quando eu atingir a idade da aposentadoria, eu possa me aposentar, tá? Eu trabalhei como produtor rural a vida inteira. Eu vendia a minha produção no final de semana e o produtor rural, quando ele me pagava, ele descontava o fundo rural. Ou seja, eu cheguei na idade da aposentadoria, eu vou ao INSS. INSS, eu preciso me aposentar. Você recolheu? Recolhi. Esse é o meu CPF. Eu recolhia fundo rural. Eu vendia lá na granja e o cara descontava. O INSS vai olhar, ah, realmente,
você recolheu. Então você tem tanto tempo de aposentadoria, você vai, tá? Extensão dos benefícios ao meio rural, historicamente excluídos da proteção urbana. Excluídos da proteção urbana muitas vezes nem pelo fato de eles não ter acesso ao sistema da Previdência, mas é porque não tinha como eles contribuírem. Era longe de tudo, não tinha internet, não tinha nem sede de banco, pessoal. Você sabe que cooperativa de banco surgiu, né, principalmente porque não tinha banco no interior. As pessoas precisavam de financiamento, não tinha um sistema bancário, o que que eles criaram? A mesma ideia do Caixa de Assistência Previdenciária foi criado uma cooperativa previdenciária, uma caixa, também é usado o nome Caixa, por isso que tem Caixa Econômica Federal também surgiu nessa ideia, que as pessoas aplicavam os recursos ali, tá? Eu apliquei o meu recurso, seu João aplicou, seu Zé aplicou, juntamos tudo numa caixa. O gestor dessa caixa veio o filho do fazendeiro ali, ou filho do comerciante ali que estudou na cidade e veio fazer a gestão da caixa. E o seu Pedro queria comprar um trator. O que que a gente combinou com o seu Pedro? O fundo que tem aqui tem que 1 milhão aplicado. Seu Pedro, quando você precisa? Precisa de 200 mil. Financia a compra do seu Pedro vai pagar juro para a gente? Vai. Abastece a caixa e essa caixa de assistência paga juro para vocês que aplicaram. Sério, professor, que era assim? Pessoal, é assim até hoje. Essa caixa de assistência virou uma cooperativa de crédito e são essas cooperativas de crédito que nós temos hoje. O Sicoob, Siscred, eles nasceram num cenário que não tinha agência bancária, tá? Então, o produtor rural, eu estou fazendo esses exemplos para ilustrar, pessoal, o fundo rural, tá? A pessoa lá no interior quisesse contribuir para algum instituto, nem tinha como pagar. Então, foi criado o fundo rural que, quando ele fizesse a venda, a empresa que comprasse, a pessoa jurídica que comprasse, tinha que fazer a retenção, tá? No início, ele não era necessariamente contributivo para todos, tá? Mas ele tinha não contributivo porque você não contribuía todo mês, você contribuía com a tua produção. Geralmente, às vezes a pessoa aparecia lá no INSS, no produtor, na pessoa que comprava, 2, 3 vezes por ano, mas simplesmente pelo fato dele ter apresentado lá, ele tinha proteção social. A ideia ali era a figura do segurado especial. Se você pegar na Constituição, você vai ver que tem o segurado especial, né, do INSS. Existe lá o contribuinte individual, o contribuinte normal, como nós. O segurado especial tem uma atenção especial. Por quê? Ele é a pessoa que exerce a produção rural com a sua família, com a ideia de subsistência. Ou seja, a maior parte da produção deles é para alimentação própria da família. E ele vende um pouquinho para conseguir comprar outras coisas. É comprar o que ele não produz, é comprar café, é comprar equipamento eletrônico para casa. Esse daí é a figura do segurado especial, tá? Esse daí tem a proteção do fundo rural. Por que que eu digo? Porque à medida que você for escalando, por exemplo, opa, eu sou produtor rural, mas eu achei melhor abrir um CNPJ. A tua venda já não tem mais retenção do fundo rural, tá? Você pode vender pela empresa, lá para o produtor da granja, lá os teus ovos que você criou lá com as galinhas, tá? Essa venda vai ser tributado como uma pessoa jurídica normal. Professor, e se eu for do Simples Nacional? Você vai ter que receber prolabore e vai reter, tá? Lucro presumido, lucro real, vai ter todas as contribuições previdenciárias, você vira uma empresa normal. Hoje é bem normal isso. Mas se ainda tiver alguém que exerça na atividade de segurado especial, se você compra, vai ter a dedução do fundo rural. Vamos lá? INPS, tá? Foi criado em 66. O que que ele fez? Unificou os institutos. Pessoal, o INPS, eu convivi com o INPS, porque eu nasci em 83, né? Foi criado em 66. Ele somou todos os institutos num único. Quando eu era pequeno, funcionava o tal do INPS, tá? O meu avô, quando vinha para Curitiba, precisava fazer algum exame, tá? Ele ia no INPS. Eu ouvi ele falando, tá? Porque ele já era aposentado. Centralização administrativa da Previdência Urbana. Todos esses institutos, antes eram caixas, viraram institutos, depois virou um Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Né? Ganho de escala, padronização, racionalização da gestão. Racionalização da gestão, fundamental isso. Né? Quando a gente fala que melhora a gestão, porque quem que é o primeiro que a gente manda embora? Primeiro que a gente manda embora é a diretoria, não precisa tanto presidente. Um cara profissional, né? Uma profissional ali, uma pessoa que faça a gestão do instituto, aplique as contribuições das pessoas, vai entregar um resultado muito superior, muitas vezes, do que, né, muitos gestores.
tá? E se ele fizer ruim, o Estado era mentor desse fundo, a ideia é que substituísse o gestor da Previdência, tá? Ganho de escala. Marco da estatização plena da Previdência, tá? Em 66, acaba com os institutos e foi criada a Previdência como nós temos hoje, que é uma Previdência Nacional, tá? Uma Previdência Nacional, né? Precede a integração posterior com assistência e saúde. O que que é isso? Pessoal, não fala só previdência, a gente fala seguridade social. É por isso que hoje nós temos o INSS, Instituto Nacional Seguridade Social. O que que nós entendemos por seguridade social? Nós entendemos previdência, assistência e saúde. O que que é previdência? Previdência é aquilo que recebe quem paga. Quem paga vai ter previdência. O que que é assistência? Aquele que não paga. Se você não paga e chegou os meninos aos 65 e as moças aos 62, professor, eu não ouvi o teu conselho de recontribuir para uma previdência nem da previdência privada. Por azar, não tenho condições. Ou vocês estão atendendo alguém que não tem condições, né? Nós fizemos um evento aqui na faculdade e eu atendi várias pessoas assim. A pessoa chegou aos 62, aos 65 e não recolheu nada. E não tem nada, nada, não tem renda. O que que ela vai pleitear? Aposentadoria? Não, porque ela não contribuiu. Não contribuiu. O que que ela vai pleitear? Assistência. Se ela tiver uma renda familiar per capita que seja hoje inferior a R$ 500 por pessoa, esse valor vai subindo, tá? Ela vai ter direito a uma assistência do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso daí o que que é? Ela vai ter o tal do BPC-LOAS, um salário, tá? Isso é assistência. E saúde, hoje é assim. Se você não contribui, mas vai num posto de saúde, você vai ter atendimento. Você vai ter atendimento se vai ter precisar de um transplante, vai ter atendimento se precisar do câncer, né? A saúde faz tudo. Como que era antes? Previdência, assistência e saúde. Antes era só previdência. Então vocês já entenderam, né? Essa lei aqui de 66 unificou os institutos, criou o Instituto Nacional de Previdência. Previdência. Ele precede a integração posterior. A integração posterior que daí trouxe assistência e saúde para dentro desse instituto. Hoje o nosso sistema de proteção social, que é o INSS, é abrangente. Ele abrange a previdência, a assistência e a saúde. Tá? Em 77, aí sim, aí nós criamos o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Aí passou a ter outros benefícios dentro do Instituto. Até 77 era só previdência para quem pagava. Se você não pagava, você não tinha nada, tá? Integrou vários órgãos, né? Trouxe mais órgãos. O INPS, que eram benefícios previdenciários, o IAPAS, que era um órgão que fazia arrecadação, entrou tudo dentro do Simples. O INAMPS, eu convivi com esse INAMPS, né? Antes do INSS, a nossa saúde era no INAMPS. Você ia lá e tinha a plaquinha do INAMPS no posto de saúde, tá? Os fundos assistencialistas ali, né, que nada mais eram do que o BPC-LOAS que nós temos hoje, tudo mais. DataPrev, que era o sistema, pessoal, por incrível que pareça, o DataPrev rodou até pouco tempo, acho que até 2000 e pouco, né? Se você fosse protocolar alguma defesa previdenciária, pessoal, o INSS e a Receita, hoje a arrecadação do INSS é feita pela Receita. Antes era pelo IAPAS, né? E o controle dos dados era pela DataPrev. Sério, professor? Isso. Quando eu era aluno de direito, como vocês, a gente pensava em INSS separado da Receita, tá? E quando você falava em autuação da Receita, tinha autuação da Receita e autuação do INSS. Depois, quando foi criado, a partir da Receita Federal do Brasil, que foi em 2005 só, que unificou. Que daí, hoje, numa autuação da Receita, você já cobra as contribuições previdenciárias. Antes era separado. E os protocolos das defesas administrativas, que a gente comentou no tributário, tá? Eram feitos dentro do sistema DataPrev, tá? Acompanhar processo, você ia lá na Receita para consultar o DataPrev.
tá? Hoje é unificado. Quando que isso daí unificou? 77, tá? Antes disso, o INPS, previdenciário, depois a arrecadação passou para dentro do Simpas, INAMPS, a assistência, que era o LBA e o Funabem, Dataprev, que eram os dados, e medicamentos era aquele instituto ali, o CEMEI, tá? Separação funcional para dentro, internamente, apesar de tudo, ainda tinha separação. Benefícios, custeio e assistência médica eram separados. Essa estrutura vigorou até 90, 91, que foi feita a fusão. A fusão disso tudo no INSS, mas a arrecadação do INSS só foi a partir de 2005. E o Dataprev só parou de rodar e foi tudo para o meu INSS, pessoal, foi nos anos 2011, 2012, uma coisa assim, faz bem pouco tempo, tá? A gente tá num processo, percebam, que aquele processo de consolidação que nós tínhamos lá da Lei Eloy Chaves até agora está em operação, hein? Qual que é a próxima fase que pode ser que ocorra? Tá? Pode ser que ocorra. E eu já vou jogar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Por exemplo, existem institutos de previdências estaduais ainda? Existem. Existe o Paraná Previdência. Quando vocês estão ali perto, vindo para a faculdade, pela Inácio Lúcio, vocês vão ver Paraná Previdência, que ela é uma caixa de previdência estadual, dos funcionários públicos estadual. Essa ficou fora? Ficou fora. Mas não deveria entrar? Tem estados que entrou, tem estados que não entrou. Paraná não entrou, Rio de Janeiro não entrou. E o que que aconteceu no Rio de Janeiro? Colocaram dinheiro aonde? No Banco Master. Ou seja, o fundo está estourado, pessoal. O fundo está estourado. Isso daí acontecia regular na época das caixas de assistência. Isso aconteceu o tempo todo. O que que agora estão caminhando? Para o Instituto de Previdência do Rio entrar dentro do INSS e acabou a Previdência Estadual. Né? Vai entrar dentro do nosso, do geral Previdência Federal. Então, existe ainda uma tendência de consolidar esses residuais que tem. O Paraná é um residual, só que o do Paraná é bem gerido, tá? É bem gerido. Então, pode ser que não tenha a fusão do Paraná, mas é uma tendência natural a gente unificar esses sistemas num único controle. Constituição 88. Eu falo para vocês bastante. Constituição social. Muitos artigos, muita proteção, tá? O que que ela trouxe para dentro da responsabilidade do Estado? Saúde, previdência e assistência, tá? Foi criado o SUS, tá? E a assistência, tudo dentro do sistema unificado, tá? Consagrou princípios próprios de custeio e organização, elevou a proteção social à condição de direito fundamental. Nós temos o artigo 6º na Constituição, pessoal, que aquilo lá é Constituição Social. O Estado ele passa a ser responsável. Pessoal, eu não sou contra isso daí, tá? É que às vezes eu falo, parece que eu tô colocando a culpa na Constituição, tá? Eu acho, inclusive, né, hoje, no contexto que nós temos no mundo, existem estados que não são sociais, por exemplo, China, Estados Unidos, isso daí, tá? Mas eu imagino como uma tendência, né, civilizacional que a gente caminhe para que os estados em outros lugares também adquiram essa característica de ter uma Constituição social, né? Isso daí que geraria um equilíbrio fiscal de certa forma, porque tem estado que cobra pouco imposto para o cara não ser responsável por nada, tá? Então, eu acho bonito até nós temos uma Constituição que elevou todas essas estruturas à condição de direito fundamental, né? Os nossos políticos precisam se preocupar com isso. Se não fosse assim, talvez nós tivéssemos outros problemas sociais. Porque como que funcionava no passado? Caixas de assistência social dos ferroviários, dos bancários, né, do pessoal do porto, dos portuários. Pessoal, essa turma já recebia salários maiores porque eles tinham empregos que eram, de certa forma, melhores no passado, tá? E o que acontecia? Existia o trabalhador mais simples, a pessoa que fazia, a minha avó, por exemplo, minha avó trabalhava de lavadeira. Sério, professor, de lavadeira? Nossa, mas. E ganhava bem? Pô, não ganhava tão mal. Como assim, lavadeira? Pessoal, no passado não tinha máquina de lavar roupa. Quem que você acha? Vocês, por exemplo, advogados e advogadas que serão tão logo, semestre que vem, já que vocês são do 10º. Se vocês vivessem lá em 1900, trabalhassem o dia inteiro no tribunal, defesa, com os clientes, vocês não iam ter tempo de lavar roupa e não tinha máquina de lavar roupa. Então, uma das funções é a lavadeira. Pergunto, ganhava menos que um ferroviário, ganhava menos que um portuário, naturalmente, tá? Naturalmente. Ou seja,
quem que tinha mais condições de contribuir? O portuário, o ferroviário, o bancário, esses daí, os funcionários públicos estatais, esses contribuem. Ou seja, a minha avó, que era lavadeira, ela não tinha proteção social. O ganho ela ganhava era para manter os 9 filhos que ela tinha, entendeu? Então era apertado o orçamento. O que que acontece? As CAPs que tinham antes, elas perpetuavam desigualdades, tá? Contribuía com as CAPs quem, dessa forma, já tinha um salário maior. O que que o INSS e a nossa Constituição Social fez? Hoje, as pessoas que recebem mais contribuem com uma alíquota maior. Eu já vou colocar as alíquotas aqui, tá? Deixa eu já colocar aqui já que eu entrei no assunto. Tá aqui, ó. Deixar aberto aqui, de propósito para vocês. Como que funciona o desconto do INSS? Todo ano sai uma tabela nova. Todo ano sai uma tabela nova. Essa é a 26. Se você recebe até um salário, contribui com 7, 7,5. Um salário até 2.900, 9. Tem no cálculo aqui tem uma deduçãozinha. 2.900, 4.354, 12. Com a criançada da contabilidade a gente calcula isso daqui, tá? Mas no direito não precisa. Associe esse número aqui. 4.300 e pouco, 8.475, 14. 14. O que significa, né? A contribuição do INSS, o máximo, pessoal, é esse 14%. O que que é o teto do INSS? É esse aqui, ó. Esse é o teto do INSS. Ninguém aposenta com mais isso aqui. Ninguém aposenta com mais que isso, tá? Se você recebe mais, recebo 20 sobre 8.475, inciso de 14, e o resto não é base para INSS. É base para imposto de renda, mas não para INSS, tá? Então é isso aí. Todo ano percebam que muda, pessoal. Olha, o teto aqui é 8.400 e pouco. Ano passado, 850. 24, 7 e pouco. 23 teve duas, ó. Uma que é a partir do 5 e outra que é até o 4. As duas eram 7.500. 22, 7 e pouco. 21, 6. Já vou dizer por que eu estou descendo. Já entendi, professor. Calma que eu quero explicar outra coisa. 20, 6. 20. Opa, até 2, até o 3 aqui. A partir do 2, do 1 ao 2, 6. Mas perceba, a tabela era menor. 8, 9 e 11. Foi feita uma reforma com a ideia justamente cobrar menos e quem recebe menos cobrar mais quem cobra mais, quem pode mais. Perceba, foi criado a alíquota de 7 e a de 14. Ou seja, quem recebe menos passou a contribuir com menos e quem recebe mais passou a contribuir com mais, tá? E a ideia é, se tiver uma outra reforma, provavelmente vai caminhar nesse caminho, tá? Outra coisa que eu quero aproveitar e já mostrar para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui no meu INSS. Tá para mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar o meu certificado que tá aqui. Vocês vão entrar no de vocês, pessoal. Tá? Eu só vou mostrar aqui, ó. Hoje, isso daqui centraliza. Isso aqui é o DataPrev que virou o meu INSS. Isso daqui está tudo dentro do sistema da Receita. Tá? Instituto Nacional do Seguro Social. Mais serviços, simular aposentadoria. Olha aqui no meu. Está dizendo a minha idade, agora todo mundo sabe. E o tempo que eu tenho de contribuição. Professor, você tem mais tempo de contribuição que eu tenho de idade. Eu sei. Tá, vamos lá. Pessoal, quando vocês olharem o de vocês, ele tem vários tipos aqui, ó. Regras anteriores, regras anteriores. O que que significa isso? Isso que são as reformas que foram acontecendo ao longo do tempo, tá? Algumas vocês não vão ter acesso porque vocês, muitos ainda não deram um marco inicial, tá? Quem teve antes de 98 tem um regime, até 2003 eu entrei nesse período, né? Tem um, e por aí vai tendo reforma, vai criando uma faixinha nova aqui. Olha no meu, pelo tempo que eu tenho contribuição. Falta 28 anos, 2 meses e 23 dias para eu ter essa aposentadoria, por idade. 21 para eu ter essa outra por idade. Essa daqui, provavelmente, eu vou receber um pouco menos, porque eu vou contribuir por um prazo menor. Essa 28, essa menos. Essa daqui, por tempo de contribuição, 20 anos, só que eu vou ter um redutor. Tempo de contribuição e idade. Ele tem as regrinhas, a gente vai ver isso ao longo do semestre ainda, tá? 16, por tempo de contribuição com pedágio de 100%. Falta 16 anos para eu contribuir para eu aposentar pelo mais simples que tem aqui. Provavelmente eu teria uma aposentadoria bem menor do que o que eu contribuo. Hoje eu contribuo para o INSS, embora eu faça também, né, pessoal, que nem eu falo, eu tenho contribuição
super protegido nesse contexto, né? Além da previdência privada, eu recolho sobre o teto do INSS. Eu espero receber o teto. Vamos ver se vai dar certo, tá? E se eu aposentar nesse regime, vai ter um pedágio de 100%. Ou seja, embora eu tenha contribuído com o teto, eu não vou receber o teto. Eu vou receber menos da metade do teto, né? Porque eu vou pagar um pedágio. Aqui, ó, esse do pedágio 50% não se aplica. Ou seja, teve uma reforma e eu tô fora dessa. Eu não vou ter acesso. Só nessas que aparece aqui que eu tenho acesso. Se vocês entrarem no de vocês, aquele que já tiver algum valor contribuído, vai aparecer aqueles que vocês vão aposentar. E isso vai saber certinho o prazo. Legal? Vamos voltar para nossos slides. Aquilo ali é só efeito ilustrativo. Ah, uma coisa. Entra isso daqui dos pais de vocês e dos avós, tá? Se eles já deu o prazo lá, pessoal, não precisa nem muito problema. Vai estar assim, é que nem eu falei para vocês do meu barbeiro lá. Eu entrei no dele e o dele não tava falta 16 anos, tava escrito falta 21 dias. Ele vai habilitar aqui. Eu fui no barbeiro sábado, sexta. E eu falei para ele, vamos ver agora. Cara, ele colocou duas etapas, habilitou, ele não conseguia desabilitar, eu não consegui simular. Agora na próxima visita só. Isso daí essa história vai aparecer aqui, ó, simular. Você vai clicar, vai aparecer o valor e você vai aposentar ele, tá? Isso daí vocês podem fazer para os avós de vocês. Constituição unificou, né? Falei que então levou a categoria profissional e é um fundamento de todo o sistema hoje. Hoje, todo o sistema previdenciário nós temos que pensar na coletividade: saúde, previdência e assistência, tá? Criação do INSS. O INSS uniu o INPS e o IAPAS. Lembra que o IAPAS era Previdência e Saúde, né? E o INPS era Previdência apenas. O outro era só, desculpa, o outro era Assistência e Saúde, né? O IAPAS era Assistência e Saúde. Assistência é o BPC Loas, para quem nunca contribuiu, e saúde era os pós-saúde. Essa saúde que você tem é a saúde, tá? Dentro da Seguridade. Antes era um instituto separado. O INPS era só Previdência. O INSS soma tudo. Hoje é tudo INSS. Autarquia Federal contribui e mantém benefícios do regime geral de previdência social. Por quê? Porque ainda existem os regimes próprios de previdência. O Estado, o Paraná Previdência é um regime próprio, tá? Unificou tudo num único, concede benefícios e trouxe a antiga estrutura de arrecadação, tá? E em 2007, ó, é isso, é 2007, eu falei 2005 foi a lei, mas a implantação foi em 2007. Eu lembro porque eu fiquei um dia inteiro na fila da Receita Federal para protocolar os prazos lá. Eu já era advogado nessa época, tá? Porque eu formei em 2005. A arrecadação passou para a Receita Federal. Passou para a Receita, só que os sistemas foram integrados depois. O DataPrev, salvo engano, ele só desligou em 2000 e pouco, 2011, 2014, algo assim. Aqui são as leis, só curiosidade para vocês, tá? Também leis que tiveram as reformas, a gente vai estudar isso daqui, a gente vai caminhar por todas elas, tá? Últimas reformas que trouxeram, mudou uma série de coisas. Essa daqui, na sala também eu passo rapidamente. Por quê? Porque a gente vai estudar cada uma das reformas. Tá? Nós vamos estudar cada reforma. Aqui é só ilustrativos, como que mudou. Um ponto principal que mudou dessa última reforma de 2019. Esse daqui vale, né, eu explicar já de antemão. No passado, nós tínhamos a previdência por tempo de contribuição. Você contribuindo 35 anos, você aposentava. Sério que acabou essa, professor? Eu não contribuí nada ainda, vocês. Eu contribuí nessa daí, eu tenho essa daí ainda, né? Vocês que nunca contribuíram, vocês não vão aposentar com 35. E estabeleceu também idades mínimas. Rapazes, 65, mulheres, 62. Ou seja, vocês só vão aposentar quando chegarem nessa idade. Antes disso, vocês não vão aposentar, tá? E antes tinha outros benefícios, só que isso daí já acabou em outras reformas anteriores. Antes a pessoa tinha, olha as vantagens. Você aposentava com 35 anos de serviço. Como que era o cálculo da tua aposentadoria? Os últimos 15 anos de contribuição. A pessoa passava 20 anos contribuindo sobre o piso do INSS e nos últimos 15 anos contribuía com o teto. Só isso era um regime absolutamente favorável, entendeu? Porque a pessoa contribuía pouco. Hoje não. Vocês que já são CLT que ainda não estão contribuindo sobre o teto, tá? Lá. O que que acaba acontecendo? Se você já contribuiu com um salário ou dois, você já está na média baixando a tua aposentadoria que você vai ter lá na frente quando as moças chegarem aos 62 e os rapazes aos 65, tá? Já está impactando na aposentadoria que você vai ter na frente lá. Então isso daí também
acabou com a reforma da Previdência, essa última que nós tivemos. Então, idade mínima, tá? Vamos lá, nós vamos estudar essa daí com calma, tá? Regimes de previdência, nós vamos estudar também, tá? Só para concluir essa parte histórica, existe, quando a gente fala de previdência, regra revogada, acabou. Quem entrou depois não se aplica mais, só se aplica para quem está no passado. Ou seja, quando vocês entrarem no meu INSS dos avós de vocês, você se aplica aí numa norma que foi revogada, não existe mais, mas para ti aplica. Opa, para ele, beleza. Direito adquirido, tá? Eu, por exemplo, não tenho acesso a esse contribuiu com um pouquinho por 20 anos e depois com o teto 35, tá? O restante, os 15 que faltam. Mas se eu tivesse recolhido e adquirido o direito antes da reforma, mesmo que eu não tivesse me aposentado, eu tenho direito adquirido aquela norma que já foi revogada. Eu não estou aposentado, mas eu cravei o meu direito lá, tá? Regra de transição, eu aplico regra de transição, que é esse aqui, ó. Eu mostrei para vocês. Tempo de contribuição, ó. Esse daqui é o 35 anos. Eu posso me aposentar com 35 anos de contribuição. Só que eu tenho o quê? Regra de transição, eu tenho um pedágio. Rafael, beleza. Quando você bater 35 anos depois, você pode aposentar se quiser. Pode aposentar, não tem beleza, fica sus. Ele tem uma, não vai dar 35, acho que dá, né? 21 mais os quebrados que vai dar ali, vai dar um pouco mais. Tem mais um fator de transição. 21 mais 16, 37, tá? Eu tenho uma regra de transição de tempo, não é 35, 37, e tem um pedágio. Se eu com 37 anos eu posso aposentar. Eu vou estar com, vamos ver a minha idade, 43, 59. Eu posso aposentar com 59. Eu vou aposentar antes dos 65. Os rapazes que não cravaram nada aí, vocês só vão aposentar com 65. Só que se eu aposentar com 59, eu vou ter um redutor de 100%, que é o pedágio. O que que é isso daí? Regra de transição. Para quem já era afiliado, mas ainda não tinha o direito adquirido, aplica-se uma regra de transição. Vocês já viram ali no meu exemplo. Vocês podem ver também os dos pais e dos avós de vocês. Regra permanente, que é o que tem agora, a nova regra. Aplica-se para quem em cheio, né, que eu coloco ali, para quem ingressou agora após a reforma. Para vocês é a reforma agora, né? Professor, por que que a gente estuda os antigos aí do revogado? Porque vocês vão ter clientes do revogado, tá? Os avós de vocês, os pais de vocês, eventualmente, né? Aplicam-se a norma que já não existe mais, mas para eles sim. Outras, eles pode ser que eles tenham direito adquirido. No caso, que nem eu, não tenho direito adquirido nem revogado, mas eu tenho regras de transição, né? E vocês vai ser a norma permanente. Tripé da Seguridade Social. O que que é o tripé da Seguridade Social? Tá. Eu acabei adiantando o exemplo. Ela integra ações de iniciativas do poder público e da sociedade, tá? Ela envolve três ramos, o tripé: previdência, assistência e saúde. Ela protege as pessoas contra contingências sociais e asseguram a dignidade, tá? Dignidade. Ou seja, ela protege a sociedade. Professor, mas eu acho injusto aquele que não contribuiu após ter uma assistência que é o BPC Loas. Pessoal, eu não sei até que ponto é injusto. Por quê? Porque se nós não tivéssemos esse pacto social que nós fizemos na Constituição, de quem pode mais contribuir com mais para ajudar quem tem menos, talvez nós tivéssemos outras mazelas sociais que trariam problemas não só para esse grupo, mas para toda a sociedade, tá? Existiria talvez mais criminalidade, né? Mais pessoas, né, doentes, pessoas na nossa família que são queridos, que nunca contribuíram, estariam na dependência de vocês. Hoje, por exemplo, teu avô às vezes nunca contribuiu, né? Eles moram contigo. Se eles não tivessem uma assistência social do BPC Loas, digamos que os avós vocês protegeram e trouxeram para morar com vocês, vocês lá trabalhando, né, a sua família e além disso cuidando do avô, se o avô não tivesse renda, aposto que vocês não deixariam ninguém sem proteção. Mas quem que estaria bancando? O salário de vocês. Entende? Então, esse pacto social, pessoal, né, justamente para a gente criar uma proteção para todos. Então, que nem eu falo na sala, né, embora vocês saibam que eu sou bastante liberal e pró, né, as empresas e tudo mais, né, contra a tributação alta, mas eu acho que a nossa tributação alta não é problema de INSS, de Seguridade Social, de programas sociais. Nosso problema social é
Problema de gestão pública. Problema de gestão pública, né? Que nem eu falo na sala de tempo em tempo. México e Brasil. Dois países que têm rendas, as pessoas têm rendas parecidas, têm problemas sociais parecidos, têm criminalidade parecida, têm IDH parecido, educação parecido, saúde parecida, previdência parecida, é tudo muito parecido. O Brasil é muito parecido com o México. A população é um pouco menor, mas proporcionalmente todas as outras coisas, se a gente fosse estabelecer uma média, é tudo muito parecido. Quanto que os políticos do México cobram de tributos da sociedade para poder entregar esses serviços públicos? 14% da carga tributária. O Brasil, para entregar serviços públicos parecido com o México, quanto que os nossos políticos estão cobrando? 34%. Os nossos políticos cobram 2,5 vezes mais do que os políticos mexicanos para entregar o mesmo tipo de serviço com a mesma qualidade. Ou seja, dá quase vontade de importar políticos do México, que eles entregam a mesma coisa que os nossos, só que eles precisam de menos recursos. Então, o nosso problema é gestão. Beleza? Saúde. O que que é a saúde? Dever do Estado, acesso universal. Quando a gente fala universal, a gente tem que entender o contraponto universalidade com contributividade. Quando a gente fala que uma coisa é universal, todos têm acesso, independente de contribuição. Quando a gente fala contributividade, só tem acesso quem contribui. A previdência é contributiva, só aposenta quem contribui. A saúde e a assistência é universal. Se você não contribui, você vai ter assistência de saúde ou assistência BPC Loas. O que significa, né? Você não contribui, chegou no posto de saúde com alguma doença, você vai ser atendido, tá? Professor, mas eu vi aquele, eu tenho um parente lá que ele está aposentado e ele nunca contribuiu. Pessoal, ele não está aposentado pela Previdência. Ele está aposentado pelo BPC Loas. Ele mostrou lá no INSS que ele tem uma renda familiar per capita menos de R$ 500. Ele tem uma assistência, tá? Isso daí é assistência. Professor, mas não, ele tem outra. Ele tá aposentado, não é BPC Loas. Então tem alguma outra coisa que você não sabe, tá? Pode ser que seja aposentadoria rural, né? Porque teve uma época que teve aposentadoria rural. O que significa? A gente, de certa forma, corrigiu uma distorção histórica, tá? Lá no início dos anos 90 com a Constituição Social, tá? As pessoas do campo nunca contribuíram. E muitas até talvez quisessem contribuir, só que não tinha estrutura na região delas para contribuir. O que que foi o combinado nosso como sociedade? A pessoa do interior que provasse que exerceu atividade rural, tá? Lá no passado, ela teria direito à aposentadoria rural. Algumas pessoas, avós de vocês, ainda têm acesso à aposentadoria rural. Professor, mas te falar, hein? Eu moro lá na zona rural de Bolsa Nova. Eu nunca contribuí para o INSS. Será que quando eu for me aposentar, eu tô com quantos anos? Eu tô com 30 anos, senhor. Trabalho com meus pais desde os 14, né? Ou antes, ele trabalha desde os 7 anos. Será que eu vou ter aposentadoria rural, né, quando eu for mais velho? Eu nunca contribuí. Eu moro lá na região rural de Balsa Nova, lá de Campo Magro. Não, vocês não. Vocês não têm acesso. Acabou isso daí. Essa aposentadoria rural é quem pegou o início ali da Constituição Social, tá? Hoje você tem acesso a entrar no site do INSS, após que você está lá na zona rural do Bolsa Nova, mas você tem acesso à internet, tá? Você pode entrar e contribuir para o INSS. Então, isso daí também vocês não pegam, tá? Vocês não pegam. Mas as pessoas lá do passado pegam. Então pode ser que o teu avô ali que tenha, ele tá aposentado por aposentadoria rural, tá? Isso daí, que nem eu falo, o INSS, pessoal, é o maior benefício social que tem no Brasil. Não é nem Bolsa Família, nem Vale Gás, não é isso aí, né? Tem muita gente que hoje é aposentado pelo INSS, né? Ou recebe o BPC Loas pelo INSS e nunca contribuiu nada. Como que a gente pagou essa aposentadoria? Tributação sobre as empresas. Mais da metade da carga tributária das empresas é contribuições previdenciárias, justamente para bancar o nosso INSS, toda essa nossa estrutura de proteção social, tá? Então, por isso que nós temos que defender que seja cada vez mais bem gerido, tá? Então, saúde é universal e igualitário, independe de contribuição, tá? Lógica que nós colocamos essa inglesa beveridiana ali, proteção dos direitos de cidadania, financiada por recursos da Seguridade dos orçamentos do ente, tá? Assistência social, prestação a quem dela necessitar, independente de contribuição também, não precisa.
Objetivo, proteger a família, a infância, né, a velhice, a habitação, né, todas essas coisas. O nome disso é o benefício de prestação continuada, BPC-LOA. A lógica dela é um mínimo social, não é um seguro. Você vai ganhar quanto? Um salário. Um salário. Ah, mas um BPC-LOA... Não, não, é um salário. Se você conseguir algum outro benefício, conseguir algum emprego, você vai perder o BPC-LOA. Porque a ideia é proteger aquela pessoa mais simples. Tá? Previdência. Opa! Organizada sob o regime geral de caráter contributivo, só aposenta pela Previdência quem paga. E de filiação obrigatória. Todos são obrigados. Professor, eu sou CLT. Obrigado. Sou funcionário público. Obrigado. Eu abri um CNPJ. Sou obrigado, se eu não contribuir, eu receber uma autuação. Professor, eu sou prestador de serviço autônomo. Quando eu presto serviço no CPF, é na pessoa física, não tem registro, nada. A pessoa que te paga, ela é obrigado a fazer o desconto de 11% do INSS e te pagar só o líquido. Se essa pessoa não fizer esse desconto e o Estado perceber que você prestou serviço autônomo, recebeu, e essa pessoa que te pagou não fez a retenção, ela vai ser autuada para recolher a retenção, porque é obrigado. Você não tem escape. Professor, mas assim, ó, eu não abri empresa. Eu estou exercendo na pessoa física uma atividade empresarial de caráter irregular, entendeu? Eu não preciso pagar INSS. Se o Estado souber que você está exercendo atividade de empresa de caráter irregular, você vai ser autuado não só pelo INSS, mas por todos os outros empregos. Por quê? É obrigatório. Todo mundo é obrigado, tá? Observar critérios para estabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial. Por isso que de tempo em tempo nós temos reformas. As reformas é justamente para você organizar esses desequilíbrios que tem, tá? As contingências protegerá incapacidade, idade avançada, morte, maternidade e reclusão. Lógica alemã, Bismarckiana. Lá no passado, na Alemanha, só aposenta quem contribui. Problema dessa estrutura, né, pessoal? Perpetua as desigualdades. É por isso que hoje, dentro do INSS, nós temos outras coisas, né? Que é a assistência e a saúde. Tá? Compreende o regime geral da Previdência, que é o INSS, tá? Dentro da Previdência Social, mas tem ainda regime próprio dos servidores, tá? E os sistemas dos militares, que é separado. Hoje os militares contribuem, porque estavam todos no INSS, o militar tem uma aposentadoria vantajosa, a gente vai ver, tá? Tava dando furo no INSS. A gente está desvinculando a deles para que eles contribuam para manter o equilíbrio atuarial dentro da Previdência dos militares. Eu já adiantei de certa forma, mas contributividade, pessoal, os dois princípios mais importantes da Previdência. Quando a gente fala em contributividade, significa só tem acesso quem contribui, né? Princípio próprio da Previdência, sem contribuição não tem benefício. Pessoal, tem um detalhe, né? Olha só, na minha aposentadoria aqui, ó, eu contribuí 20 anos, mais de 20 anos. Homens 20, mulheres 15. Eu, pelo fato de já ter feito mais de 20, se eu parar de contribuir, quando eu chegar aos 65, eu vou aposentar com um salário. Ou seja, eu tenho proteção de um salário. Se eu não tiver os 20 anos, quando eu chegar aos 65, eu não posso aposentar com salário. Digamos que eu tivesse lá 19 anos. Cheguei aos 65. Eu vou chegar no INSS, o INSS vai falar assim, ó, cara, você não pode aposentar, né? Ah, então o que que eu tenho que fazer? Tem que PPC Loas. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou dando aula, eu tenho um salário lá X, né? Ah, então você não se enquadra no BPC Loas. Então como que eu aposento? Vamos ver aqui, ó. Ah, você só tem 19 anos. Faz o seguinte, contribui mais um ano. Contribui mais um ano, 20 anos, aposenta, né? É as moças 15. Por que que eu digo isso, pessoal? Olha que triste. Cheguei no atendimento lá que teve na nossa feira lá e tinha uma senhora que ela veio e falou assim, ó, pô, eu quero ver para aposentar. Quero ver aposentar. Ô, que legal. Tem o golpe da senhora? Tem. Ela estava com 64 anos, ou seja, já passou a idade da mulher é 60 naquela época. Hoje vocês é 62, mas para ela se aplica os 60, né? Porque ela pegou o regime anterior. E daí eu fui olhar o tempo que ela tem de contribuição, 3 anos de contribuição. Daí eu olhei aqui, poxa vida, mas a senhora só contribuiu 3 anos. E a previdência é contributiva, né? E ela está com 64. Daí ela falou, pois é, mas eu eu contribuí pouquinho, né? Trabalhando na cidade, não tem previdência rural, tá? O que que eu posso fazer? Daí eu falei para ela, tem duas alternativas. Ou a senhora contribui mais
a diferença, tá com 3 anos, falta o quê? Falta mais 12. Só que ela já tem 64, vai terminar quanto? Perto dos 80? Ou pleiteia o BPC-Loas. A alternativa dela, única que tem, por azar, é o BPC-Loas. Né? Por quê? Só que daí vai ter que ver se a renda familiar dela é pequena. Ela vai ter que reorganizar a família dela de alguma forma que ela fale, opa, tô eu sozinha que não tem essa divisão, né? Não pode, por exemplo, se ela declara residência num CPF e a filha, o filho, digamos que morem com ela ainda, declaram residência no mesmo CEP que ela, na mesma casa, a Receita sabe que a renda familiar é maior de 500, ela vai indeferir o BPC-Loas dela. Ela vai ter que declarar residência numa casa que só tá ela. E daí tem que declarar, e ela não pode receber Pix mais do que então. E esse valor tá subindo. Senão ela não pega, senão entende que ela não aposenta mais. Por isso que eu nunca vou passar por isso, porque eu já bati os 20 anos. Mesmo que eu tenha uma renda de 1 milhão, quando eu tiver 65 anos. Se eu parar de contribuir hoje, eu vou ter um salário da Previdência. Só chegar lá e falar, ó, cara, acabou. Eu tenho direito adquirido já a um salário pelo fato de eu já ter cumprido 20 anos. Nisso daí eu já aplico direito adquirido, tá? Por quê? Porque a previdência é contributiva. Aquela senhora que só fez 3 anos, ela não vai aposentar. Professor, eu tenho um monte de gente da família que não está contribuindo. Não vai aposentar, vai ter que pedir assistência. E se pedir assistência, tem toda aquela burocracia. Está cada vez mais difícil de pedir, né? Semana passada teve um caso que a mãe mora com o filho, né? E os dois declaram residência no mesmo endereço. O filho já grande. O filho joga na Bet, só que ele é autônomo, presta serviço bico, né? Motoboy, só que dá aqueles motoboy não de iFood, motoboy não registrado. Entrou na Bet um valor grande que a Bet declarou que pagou pro cara, a mãe perdeu o BPC Loas. Tá? Por quê? Cada vez esse controle do BPC Loas está mais detalhado. Previdência contributiva, diferença da, a diferença da previdência, da saúde e da assistência. Saúde e assistência são universais e não contributivas. Não importa. Tá? A fundamentação, exigência de carência do segurado. Existe uma carência para você ter o acesso aos produtos da Previdência. É igual um plano de saúde, tá? Você só vai poder ter o salário maternidade se você tiver lá um tempo de contribuição. Você só vai poder ter o afastamento que for, tiver um tempo. Essas são as carências. Isso daí a gente vai ver, né, na parte individual, não aqui na parte dos princípios, que nós estamos agora na fase dos princípios. A ideia disso é justamente sustentar o equilíbrio financeiro do INSS. Tá? Universalidade é o contrário. Protege o maior grupo possível, todos. Inclusive o estrangeiro, se chegar aqui e chegar no posto de saúde, ele vai ser atendido. A universalidade. Tá? Proteção o maior número de pessoas possível. Tá? Para todos. Na Previdência, a universalidade é temperada pela contributividade. Então, na Previdência, tem a contributividade. Na assistência e na saúde, a universalidade é plena. Todo mundo vai ser atendido. E o SUS é bonzão, pessoal. Faz tratamento do câncer, faz transplante, entrega medicamentos, né? Ou pelo menos os medicamentos mais básicos, tá? Então a gente não pode, nós temos que lutar pela melhor gestão disso. E assistência, daí sim, você tem que mostrar que de fato você precisa, senão não. A ideia é o nosso pacto social para garantir um mínimo para as pessoas, tá? Solidariedade. A ideia nossa de previdência é a solidariedade. Sustenta uma repartição, né? Hoje, e existe mais um detalhe, essa solidariedade diz que contribuintes atuais, hoje, se você chegar no meu INSS, eu não sei quanto que eu contribuí. Diferente de outros países que eu vou acompanhando o saldo. Quem tá hoje paga para quem paga hoje está pagando a aposentadoria quem está aposentado. Lá no passado, por isso que os benefícios eram generosos. Tinha 10 filhos e 2 pais. Os pais aposentavam, tinha 10 filhos pagando previdência. Hoje a árvore está ruim. Hoje a árvore é 2 aposentados para 4 pessoas pagando. E a tendência, quando vocês chegarem na idade, é 2 pessoas aposentadas para uma pagando. O que significa? É quase certo que vai ter reforma jogando essa idade para cima. Então, se vocês não marcarem o passo numa contribuição agora para cravar os 62, 65, pode ser que vocês peguem um cenário como no Japão, que as pessoas se aposentam lá com o 70 anos, tá? E como que, professor, mas como que nós tapamos o buraco? Então, 2 aposentados com um pagando. É um pagando, mas tem empresas pagando. Então, a gente espera também gerar um crescimento econômico no país para que as empresas consigam pagar mais, né? Mais facilidade econômica. Só que o problema é que a carga tributária no Brasil já é difícil apertar, né? É difícil.
aumentar mais a carga tributária previdenciária. A gente tem que achar alguma forma de sanear esse nosso problema da Previdência. Metade da arrecadação tributária das empresas é para a Previdência, tá? E nós temos esse problema atuarial. No passado foram pagas aposentadoria generosa, principal para pessoas que nunca contribuíram. Por exemplo, o aposentado rural que recebeu, ele nunca contribuiu. Mordeu o fundo. Tinha 10 pessoas contribuindo, 2 aposentados. Quando chegou a Constituição Social, olharam para o Fundo da Previdência. Nossa, mas tem um valor gigante aqui. Porque tem muita gente que pagou e tem pouca gente aposentada. O produtor rural nunca contribuiu. Começou o déficit. Tá? Morderam a aposentadoria do pessoal. Tá? Como que outros países fizeram isso? Outros países abandonaram as pessoas. Coreia do Sul abandonou, que é esses filmes que vocês acabam vendo, Round Six, esses daí, né? Que você vê os aposentados trabalhando até o fim. Tá? Então, isso daí, o Brasil não aceitou isso daí, a gente protegeu. Então, essa estrutura social é pessoas contribuem para pagar quem está aposentado. Nós esperamos que no futuro, quando você se aposentar, tenha alguém pagando a aposentadoria, senão zerou o fundo. Vai acontecer o mesmo problema que acontecia nas caixas de assistência? Esperamos que não, né? A base, né, compulsória e a filiação da contribuição. Todos têm que contribuir. Então, a gente espera que exista um equilíbrio. Nós temos que cada vez mais caminhar para um equilíbrio. Seletividade, tá? Na prestação dos benefícios. O legislador seleciona quais contingências serão cobertas. No passado, pessoal, a gente foi aumentando proteção social. As pessoas entravam na justiça e conseguiam que o INSS pagasse todo tipo de medicamento, todo tipo de tratamento. Hoje, a gente percebe que existe um limite. Não vai ter dinheiro para pagar todo tipo de tratamento, todo tipo de medicamento. Percebam que na justiça algumas coisas não são. Ah, mas vai ter o tratamento que não foi aprovado, está em teste lá nos Estados Unidos. É muito provável que o juiz não defira que o SUS banque um tratamento que ainda está em teste lá fora, tá? Mas ele vai abandonar a pessoa? Pessoal, é uma decisão de Estado, tá? A gente, para poder proteger o equilíbrio da Previdência e proteger o maior número de pessoas, o legislador, os juízes estão tendo que tomar decisões que, por azar, infelizmente, os recursos são finitos, a gente está abandonando, né, algumas pessoas, tá? Infelizmente, a gente espera que o desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento de tudo, a gente consiga baratear tratamento para abranger cada vez mais o máximo de serviços, né, dentro da Previdência. Mas uma coisa aqui que vai ficou entre nós. Por que que vocês acham que estão liberando faculdade de medicina para tudo que é lado? Sabe o que que é isso? Isso daí é baixar o custo da hora do médico. Por quê? Antes era muito difícil abrir faculdade de medicina. Dentro da estrutura pública do INSS, uma parte significativa é salário de médico. Salário de médico. O que que fizeram? Opa, a próxima reforma da Previdência qual é? É baixar o honorário de médico. Hoje você vê concurso de médico cada vez pagando menos, cada vez pagando menos. E a ideia é uma abundância de médico. Eles não vão parar de abrir faculdade de medicina. Por quê? E a ideia nossa agora de resolver problemas do INSS é justamente reduzir drasticamente o valor do salário dos médicos, tá? Justamente para quê? Para poder reduzir gastos com sistemas de saúde, não só do INSS, como também dos planos de saúde e previdência. Pronto, falei, voltamos, né? Evita a promessa de uma cobertura ilimitada, né? Conjuga-se com a regra de previdência do pré-existência de um custeio, né? Exemplo, uma definição legal de quais riscos são protegidos. Então, essa é a seletividade. É uma decisão árdua que o legislador tem que tomar, mesmo que o legislador, naquele momento, abandone algumas pessoas porque o tratamento é ruim. Nós sabemos que nós, como sociedade, temos que caminhar para no sentido de conseguir a cura de mais doenças, proteção social de mais moléstias, problemas. Então, nós temos que desenvolver a tecnologia, né, as pesquisas para proteger o máximo de pessoas que nós conseguimos o tempo todo, tá? Distributividade. A ideia da receita, pessoal, é uma redistribuição de renda, tá? Lembra que no passado contribuía mais quem já tinha mais, né? O INSS não, vocês viram ali na tabela. Quem ganha mais acaba tendo uma alíquota maior. Aquele ganha menos tem menos. E existe um teto no INSS.
Se eu tiver um salário gigante lá na frente, acabou, Rafael. Você vai aposentar com o teto do INSS, não vai ser muito diferente da pessoa que aposenta com o piso. Ah, mas de 8.400 vai ser diferente do 1.600. Pois é, mas no passado, pessoal, tem gente que aposentava com 1.600, tinha gente que aposentava com 60 mil. Aposentadoria dos generais e tudo mais. De 1.600 para 60 é uma desigualdade muito maior do que 1.600 para 8.500. Tá? Ou seja, a nossa ideia é reequilibrar essa balança, criar um mínimo de proteção para a sociedade. Essas aposentadorias maiores ali, a gente está, toda a reforma, corrigindo. Tá? Prioriza a proteção de quem mais necessita. Né? Manifesta, por exemplo, em piso de benefício e em forma que favorece rendas menores. Né? A ideia é uma distribuição com justiça social. A gente criar uma igualdade de renda, ou pelo menos não uma disparidade tão grande. Tá? Uniformidade e equivalência do urbano com o rural. Hoje, o urbano-rural é a mesma. Você que está lá na zona rural da região tal, você precisa contribuir. Todos vão a contribuir da mesma forma, tá? Dentro das mesmas condições, das mesmas regras, tá? Existe ainda tratamento diferenciado do produtor rural segurado especial, do fundo rural, mas é porque ainda existem pessoas que estão nos regimes de transição, tá? Mas aqueles que estão entrando agora é unificado. É unificado, não tem mais essa diferenciação. Irredutibilidade dos benefícios, pessoal, e aqui ponto de atenção, porque os políticos estão falando por ocasião da reforma. O que é que está acontecendo? O salário mínimo, vamos fazer de conta, para ficar fácil de fazer conta, R$ 1.000. Como que a Previdência tem que ser corrigida? Corrigida pela irredutibilidade dos valores. Irredutibilidade é manter o poder de compra. Manter o poder de compra é inflação. Digamos que a inflação seja, vamos fazer um número redondo, 5%. Ou seja, o salário que era 1.000, no próximo ano tem que passar para 1.050, para manter o poder de compra, corrigir. Só que qual que é o problema? O governo quer dar um aumento no salário mínimo. Ele quer dar um aumento de 10%. Opa! Eu era aposentado com salário mínimo. Corrigiu o poder de compra, meu salário vai para 1.50. Só que o salário mínimo foi para 1.100. Eu vou receber menos que o salário mínimo? Pessoal, você teve a correção do poder de compra, a inflação. Você compra a mesma quantidade. Você vai receber menos do salário mínimo. Pode isso? Não pode. Hoje existe um piso da Previdência, que é a pessoa que está no piso não pode receber menos de um salário. Tá? Ou seja, 70% das pessoas aposentadas hoje recebem um salário. E quem está mais no piso? Quem está mais no piso não tem isso. Por exemplo, eu lá de aposento com o teto, 8.500. O salário está 1.000. Vai para 1.000. A minha aposentadoria, digamos, aqui a aposentadoria corrigiu pela inflação. Corrigiu pela inflação. Só que o salário corrigiu por um ganho que o governo colocou, 10. É por isso que alguns de vocês já ouviram. Ah, eu era aposentado com 3 salários, hoje recebo 2. Por quê? Porque enquanto você não está no piso, o teu salário só corrige pela inflação. Então, todos os aumentos do salário mínimo que são colocados, você não pega. Você só pega a inflação. Você só começa a pegar o aumento do salário quando você está no piso. Então, quem está no piso vai aumentar junto com o salário, porque não pode ter menor. Quem está acima vai corrigindo só a inflação. Se o salário mínimo está sendo corrigido com um valor maior que a inflação, você não pega. Por isso que você aposentou com 3 e de repente está recebendo 2. Você manteve o poder de compra, só que você não manteve o equivalente em salário mínimo. Tá? 2 políticos candidatos à presidência hoje falaram disso. Um dos projetos da reforma um deles corrigiu a previdência só pela inflação e acabar com o piso do salário mínimo, tá? E o outro disse que não vai mexer. O outro que não vai mexer. Isso daí é ponto de discussão para próximo, tá? Como que vai ser essa irredutibilidade dos valores. Beleza? Então, esse daqui é o princípio da irredutibilidade. Isso daqui é foco da eleição que vai ter agora. Quando falar, vocês já vão entender. A Previdência, ela obrigatoriamente corrige pela inflação. Só que quando chega no piso, corrige pelo salário. E daí eu pergunto para vocês, hoje o governo, ele tem medo de dar aumento de salário para as pessoas. Sabe por quê? Justamente por causa da Previdência.
Teve um cenário agora nos últimos 8 anos que o aumento do salário não teve aumento real. A inflação foi 5, o salário aumentou 5, pessoal. Isso não é aumento. Quando você aumenta a sua inflação, o dinheiro perdeu o valor nessa proporção. Ou seja, se não der essa correção, com essa correção, você compra menos, entendeu? Então, teve 2 anos nos últimos 10 anos que a correção foi simplesmente a inflação. Daí parece o governo, nossa, aumentamos 5% o salário mínimo. Pois é, mas a inflação foi 5. Fizeram uma campanha. Não teve aumento, na verdade. Justamente por quê? Se a gente ficar dando aumento real do salário mínimo todo ano, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar a Previdência. Porque as pessoas que estão aposentadas, elas não contribuíram para esse aumento real. Eles contribuem só para a correção da inflação. Então, isso daí é tema de próxima reforma que deve acontecer. Pessoal, próxima reforma vai reduzir ainda mais a contribuição de políticos, esperamos, né, pessoal? Isso daí é a principal. Essa questão do piso e cada vez mais aumentar a idade. Uma que pode ser é a idade da mulher, porque a mulher está aposentando com 62, só que elas vivem mais que o homem. Talvez elas tivessem que contribuir até mais que o homem, porque elas recebem INSS por mais tempo que o homem. Elas vivem mais. O homem morre antes, entendeu? E contribui por mais tempo. Pessoal, mas e que aquelas questões, né, que é dupla jornada, pessoal? Isso daí não é tema da nossa disciplina. Tá? O tema da nossa disciplina é previdenciário pensando no atuarial, no número, entendeu? No número. É claro que eu entendo todas essas outras questões, mas isso daí entende que isso daí é a matéria mais de direitos humanos, outros direitos, tá? No previdenciário, não fecha a conta. A mulher, ela contribui por um prazo menor e ela recebe por um prazo maior. Como que nós vamos enfrentar isso? Próximas reformas. Tá. Vamos lá, equidade na forma de participação nos custeios. Cada um, tá, equidade na forma, cada um contribui conforme a sua capacidade econômica. Então, existe, né, uma tabela. Fundamento em alíquotas progressivas. Mostrei para vocês, 7,5, 8, 9, né, o 14 lá, com bases diferentes, né, recebe mais. Existem outras contribuições, né? A empresa sobre a folha tem uma contribuição da empresa, 20%, cota patronal. Tem uma que é aquele do SAT ali, que é o RAT-FAP, que é de acordo com o seguro acidente de trabalho. A empresa que exerce uma atividade que é mais perigosa, esse seguro acidente de trabalho são 3 alíquotas, 1, 2 e 3. E elas podem aumentar o dobro, dobrar ou reduzir pela metade, dependendo da atividade que a tua empresa exerce e dependendo se tiver muita notificação de problemas, de riscos, problemas de acidentes naquela atividade. Ou seja, dependendo da atividade que você exerce, se a tua atividade dá um problema maior previdenciário, você tem que contribuir mais nesse seguro acidente de trabalho, tá? Se a tua atividade é menos arriscada, você contribui menos, tá? A equidade, pessoal, não significa igualdade absoluta, mas uma contribuição proporcional à capacidade das pessoas. Então, tem alíquotas progressivas de acordo com a capacidade e alíquotas progressivas desses tributos sobre a folha de acordo com o risco da atividade, tá? Diversidade de base de financiamento. Eu sempre comento isso daí, tá? Múltiplas fontes de custeio. Folha de pagamento, que é descontado. A receita da empresa, PIS/COFINS é previdência. O lucro da empresa, tá? A CSLL, que é uma contribuição, é previdência. Importação, PIS/COFINS, importação que você paga é previdência. Concurso de prognósticos. Dependendo do prêmio que você recebe nesse concurso, uma parte lá é tributada em imposto de renda, outra parte é previdência, tá? Muitas vezes, por exemplo, que nem aquele valor dos presos, como que funciona? Uma parte do valor pago para a Mega Sena, eu não lembro qual que é a escala, mas uma parte do valor que você paga para a Mega Sena é para abastecer o fundo daquele valor que os presos recebem também uma assistência. Pessoal, não é todo preso que recebe a assistência do INSS, só quem é contribuinte, tá? Porque isso daí é contributivo. Da Mega Sena, às vezes, a loteria, uma parte vai para ajudar também nesses fundos, né, que abastecem a Previdência. Reduz o risco de desequilíbrio diante de oscilações de fontes específicas. Por que isso? Contribui sobre a receita. De repente, tem um cenário de desemprego, as empresas continuam pagando. As empresas começaram a dar prejuízo. Está dando prejuízo, não tem lucro, não tem contribuição sobre o lucro, mas tem contribuição sobre as vendas, tá? E por aí vai. A gente espalha a contribuição sobre várias fontes, justamente para poder, né, melhorar. Que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, a contribuição sobre as vendas é pequena.
O grosso da contribuição nos Estados Unidos é sobre o lucro. Pandemia. As empresas passaram a não ter lucro. Eles se viram no aperto lá. Por quê? A contribuição que eles têm sobre as vendas é 7%. No Brasil é 34%. Vai 28% com a reforma. 28%, vamos começar a trabalhar com 28%. A deles é 7%, a nossa é 28%. A nossa é 4 vezes mais. Tá? No Brasil, se as empresas não deram prejuízo, opa, o faturamento sobre a receita continua. Agora, nos Estados Unidos, que é só 7%, é pesado sobre o lucro. Na hora que a empresa passou a não ter lucro, ela não pagou mais imposto sobre o lucro, porque não tem lucro, está tudo base negativa. Eles começaram a se ver num apuro lá na época da pandemia. Gestão democrática, a gestão da Previdência, pessoal, descentralizada. Tem membros do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados. Né? Assegura a participação social na formulação e no controle das políticas. Né? É a expressão de um regime democrático para a seguridade. Pré-existência de custeio, pessoal, isso é fundamental. Se você for criar algum benefício social ou aumentar ele, você não pode apresentar a norma para aprovar no Congresso se você não criar a fonte de financiamento. Tem que dizer da onde que vai vir o dinheiro. Se você não fizer isso, você não pode fazer, não pode criar, tá? Então tem que ter um laço financeiro. Se vai passar nas comissões lá a norma, tem que bloquear, tá? Se não bloquear, ó, fizeram um benefício novo aqui e não colocaram fonte de custeio. O presidente da Câmara e do Senado não pode colocar para votar. Se eles colocarem para votar e aprovarem a norma, o presidente tem que vetar, porque não tem isso. Para ele ver, volta e meia o presidente vota a norma porque criaram benefício sem a contrapartida da onde que vem o dinheiro. Você vai aumentar imposto, você vai reduzir alguma despesa, você vai trazer dinheiro de algum fundo para cá, entende? Tem que colocar essa contrapartida. Se não colocar a norma, e se o presidente sancionar essa norma, digamos que ele não vete, o judiciário tem que derrubar, porque isso daí quebra. No passado, quando criaram a Constituição Social, os políticos começaram a criar rodo benefício. E quem que vai pagar? É o cofre do governo. As pessoas não têm noção financeira até hoje, vocês sabem. Por isso que a gente tá com as contas aqui. O, a Lei de Responsabilidade Fiscal criou que normas que criam benefícios sociais precisam trazer da onde que vem o dinheiro, tá? Ideia disso, proteger o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Atuarial, pessoal, nada mais é do que aquele controle de riscos, né? O fundo que tem hoje tem que garantir uma renda para as pessoas pela perpetuidade, de certa forma, pelo menos até o falecimento, tá? Então isso daí se chama equilíbrio atuarial, essa mensuração dos riscos. Orçamento da Seguridade Social. Pessoal, o orçamento público é separado do orçamento da Seguridade. Tá? Aqui tem arrecadação própria através das contribuições. Aqui é dinheiro dos impostos. É separado. É financiado por toda a sociedade de forma direta ou indireta, abrange recursos dos entes federados e contribuições sociais. Tá? Aqui é abastecido pelas contribuições, aqui pelos impostos. São orçamentos distintos. O que o Estado às vezes faz? Ah, tá sobrando dinheiro no orçamento da Seguridade? Ah, eu descobri aqui que o dinheiro da merenda é Seguridade. Eu quero passar o gasto com a merenda do orçamento aqui do Estado para o orçamento da Seguridade. Pessoal, o tempo todo eles querem fazer isso. Eles querem colocar. A ideia era só previdência, saúde e assistência que era o BPC Loas. Eles já quiseram colocar merenda, já quiseram colocar gasto com saneamento. Professor, mas o saneamento eu entendo que é saúde pública, sim. Você pode entender, pessoal, eu posso entender que assistir o Netflix é saúde pública, porque a pessoa vai ficar bem de vida, vai ter menos problemas de saúde. A gente pode entender tudo. Se a gente não colocar um corte, daqui a pouco tudo é saúde pública, entendeu? Então, o que que eu entendo que é saúde pública? Que é o atendimento que você vai lá no posto que você precisa, tá? Mas os políticos, todos os anos, vocês vão começar a conviver com isso. Eles todo o tempo estão querendo. Porque o dinheiro que entra na saúde pública é carimbado, não pode ser usado para outra coisa. O dinheiro que entra nesse outro aqui pode ser usado para outra coisa. Professor, pode para financiar show do carnaval? Pode. Né? Pode financiar, né, tal coisa? Pode. Pode fazer o que quiser. Pode fazer propaganda para mim, que sou político na TV? Pode. Eu quero ganhar a eleição. Eu posso pegar o dinheiro desse fundo aqui e aplicar na rádio? Posso fazer placa na estrada? Pode. Esse daqui não pode. Tá? Então, o que acontece? Eles querem liberar espaço nesse aqui, jogando coisa aqui para cá. E daí, se você quiser discutir o que é saúde pública, tudo pode ser saúde pública, até o Netflix, né? Que nem eu falei.
tá? Então a gente tem que colocar um marco, vocês vão conviver com isso. Hoje, para efeito de aula, saibam vocês que existem orçamentos separados. E seguridade, para mim, é previdência, assistência e saúde que estiver no posto. Mas volta e meia, os nossos políticos tentam jogar outras coisas. Consolidando o nosso capítulo, então, SUS, saúde universal e gratuita, não contributiva, tá? Lógica lá beveridiana, lá que é a lógica inglesa. O sistema da Inglaterra é nós nos espelhamos nele, né? Só que ele é melhor gerido, tá? Previdência, regime próprio, que é o quem tem os fundos próprios, regime geral, que é o nosso. Contributivo de filiação obrigatória, lógica alemã, bismarckiana. Recebe quem pagou, quem não pagou não recebe, tá? Embora hoje nós tenhamos um equilíbrio nisso, mas a contribuição ao restante é o próximo, assistência não contributiva e focando em necessidades, as pessoas mais simples. E complementar, muitos é feitos pelos bancos. Capitalização, reservas, essas previdências privadas, pessoal, complementar. Né? Existem benefícios. Por que eu digo privado? Pessoal, existe uma série de benefícios fiscais para que caso você faça uma previdência complementar. PGBL, PGBL, só para você ter ideia. Por que eu pago previdência privada? Né? Além de contribuir com o teto, tá? Eu tenho a renda fora aluguel, essas coisas, entendeu? Mas eu estou me preparando bem para a previdência. Eu pago previdência complementar por quê? Porque eu pago imposto de renda um valor lá. E daí, para reduzir o imposto de renda, eu aplico na previdência complementar porque é dedutível do imposto de renda. O que significa isso? Regras favorecendo que os cidadãos usem essas previdências complementares. Então, né, a ideia é fomentar que você crie uma proteção social, porque não está protegendo só você, está protegendo a minha família no futuro, tá? Então, isso daí, existem benefícios fiscais para os programas de previdência, VGBL, PGBL, isso daí, que você já consegue hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho restituição do imposto de renda, basicamente por causa da previdência, tá? Que eu pago também. Conflitos entre os princípios, pessoal. Toda vez que tiver um conflito, vocês vão ter que, como legisladores, como cidadãos, né, eleições, a universalidade e a seletividade. Temos que proteger todos, mas será que a gente consegue proteger todo tipo de doença? Você tem que ver o que é possível, o que é financiável, o que é capaz. Solidariedade e a contributividade. Será que a gente não dá para abrir a previdência para todos? Mas será que não vai quebrar a previdência daí? Que nem no passado acontecia com os caixas lá? Irredutibilidade e o equilíbrio atuarial. Será que não está na hora de a gente colocar que a previdência é corrigida só pela inflação? Porque o cara que recebe só essa correção é o que de fato ele contribuiu. 70% das pessoas que estão recebendo os aumentos reais do salário mínimo, eles não contribuíram por essa diferença. Essa diferença está sendo suportada pelas empresas e está sendo suportada por vocês. Porque vocês não vão, provavelmente não vão aposentar com 65 ou 62. Provavelmente vão chegar nos 70, como já é no Japão. Então, vocês hoje já estão pagando esses desequilíbrios que tem hoje, tá? A solução é a ponderação. Como que nós vamos encarar essa questão dos números? Lembra que é um discurso apaixonado, né, pessoal? Que nem na hora que eu falei que já que as mulheres elas aposentam antes e contribuem menos. Eu não estou dizendo errado isso, mas é que no financeiro, você pensando nisso, de fato é verdade, porque elas contribuem até os 62, os homens até os 65. E elas vivem até mais. Elas vivem lá até os 80 e pouco, os homens morrem antes. Os homens relaxados, não vão no médico. Tá? Então elas contribuem por um prazo menor e recebem por um prazo maior. Não estamos entrando nas questões de dupla jornada, criação dos filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de números. Tá? Como que nós vamos equilibrar isso daí? É um desafio para a nossa sociedade. Nós temos um pacto social na Constituição e nós temos que criar uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Como que vocês vão decidir isso daí, nós votando nos próximos políticos? Não sabemos, tá? Isso daí sempre entra tema quando entrar tema Previdência. Espero que vocês escutem com atenção, que isso daí é o equilíbrio. E hoje a nossa carga tributária é altíssima, principalmente porque metade é gasto com Previdência. Não há uma hierarquia rígida, o legislador e o intérprete precisam o quê? Harmonizar esses princípios. Estudo de caso, começamos na próxima aula, pessoal. Vocês estão igualzinho à turma do presencial de terça, que eu não perdi aula com eles porque eu viajei na terça de noite, tá? Então agora tá equilibrado as aulas. Vocês têm uma vantagem, vocês estão com a aula gravada aqui, tá? Então vocês podem rever e até ficou mais legal, porque vendo a aula aqui eu vi que eu trouxe algumas coisas a mais aqui que ficou... Tanta vez que repetir a aula, vai ficando melhor, né?
Deixa eu voltar aqui na minha tela. Pessoal, então o que que eu vou fazer? Eu vou baixar a aula aqui e daqui a pouco ela vai estar disponibilizada no YouTube para que todos vocês tenham acesso. Legal? Então, uma boa noite e até a nossa próxima aula.